Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu me chamo Cristina Zimmermann Bassim e eu tenho feito semanalmente conteúdo sobre marketing digital, sobre redes sociais e sobre essa jornada dos creators na internet. Então, se você tem interesse nesse assunto, ativa o sininho ou se inscreve no canal que vai me ajudar bastante e vai te ajudar também a receber todas as notificações. O tema de hoje é um tema que faz tempo já que eu percebo e eu também tive muita dificuldade quando eu iniciei nessa jornada do digital, que é a linha editorial. Como que a gente cria uma linha editorial? É feito no Trello, é feito no Notion, é feito numa planilha, como que eu coloco lá dentro, como que eu começo? Enfim, existe como se fosse um bicho de 7 cabeças, construir uma linha editorial. E esses pontos, essas ferramentas que a gente deve usar para construir uma linha editorial, se vai ser no Trello, se vai ser no Notion, se vai ser no Google Drive, isso é o menos relevante, tá? Isso aqui, o que eu quero fazer hoje com vocês aqui é deixar esse processo muito prático de aplicar e objetivo. Por quê? Porque no digital, assim como tudo na nossa vida, a gente precisa manter constância. Então, se as coisas ficam muito travadas, difíceis e a gente não consegue aplicar, menos resultado a gente vai ter, menos constância e menos resultado, tá? Então eu vou deixar aqui, vou objetivizar, nem sei se existe essa palavra, mas eu vou deixar tudo muito, vou trazer clareza do passo a passo do que vocês precisam fazer, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em criação de conteúdo é na nossa persona. Se a gente não sabe com quem a gente está falando, ou se a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Então, o primeiro passo é a gente desenhar esse público que eu quero falar. Por exemplo, para mim, o meu perfil sempre foi um perfil pessoal, então eu sempre tive família e amigos, basicamente isso. E aí, quando eu comecei a usar o meu próprio perfil para criar conteúdo, o meu engajamento caiu muito. Então, por que que isso acontece? Porque eu comecei a atrair pessoas que têm interesse e que estavam dispostos a me ouvir. E não vai ser a minha família ou meus amigos, né? Essas pessoas querem outras trocas, outros tipos de interações. Ok, então eu desenhei a minha persona e é o mesmo que você precisa parar para fazer. O maior erro das pessoas é não parar para fazer esse processo, e esse é o processo mais difícil na construção de uma linha editorial. Buscar referências, encontrar o tipo de planilha, de ferramenta, de como fazer isso, é o mais básico. O que você precisa sentar e estudar e se dedicar tempo, isso não é muito tempo, tá, gente? Menos de, sei lá, acho que 30 minutos alguém faz isso? 1 hora? Vamos colocar um dia aí, para você ter bastante tempo. Mas é você mapear quem que é a tua persona. O que que é a tua persona? Existe dois conceitos, né? Tem um que eu gosto muito, que se fala pouco, que é a persona super trunfo, que é sobre a gente, né? Quem eu, Cris, sou, ou quem que eu gostaria de ser, como que eu me posiciono, qual que é a minha visão de mundo, quais são os meus princípios, os meus valores. E existe a persona, que é o nosso cliente ideal. Você precisa pensar e mapear que idade tem essa pessoa que você gostaria que comprasse de você. Que lugares que ela frequenta? Ela é de festa? Ela é família? Ela é estudiosa? Ela treina todos os dias? Qual que é essa persona ou essas personas, né? Você pode fazer também ali até 10 personas se você quiser, só toma cuidado para não se perder. É importante que eu sugiro pelo menos 3, tá? Não mais do que isso. E aí você vai mapear as dores desse teu cliente ideal. Quais são as dores que ele tem? Quais são os resultados que ele tem?
quais são os sonhos que esse teu cliente ideal tem e aí quais são as soluções que você pode entregar para cada tipo desse cliente ideal. Basicamente, quem você quer atrair para o teu negócio. Então, para deixar bem prático aqui, para vocês conseguirem fazer esse exercício, você vai colocar num bloco de notas, num caderno, enfim, como fica melhor e mais prático para você. Dê um nome para essa persona. Você pode até pegar já de clientes muito bons que você atendeu, né, e dar esse nome. Idade, o gênero, aonde que essa pessoa mora, o status de relacionamento dessa pessoa, os interesses dela, como eu falei, né? Ela gosta de quê? De esporte, de entretenimento, ela é uma pessoa engraçada, ela é uma pessoa mais séria. E os objetivos e motivações, que isso é muito importante. Então, quais são os desejos dessa pessoa, o que ela quer, e, de novo, o que ela faz. Algo que você pode mapear também, que é muito interessante, é trazer quais são os desafios dessa tua persona, desse teu cliente ideal. Que desafios ela tem, né? Eu percebo que o meu público hoje, a minha audiência, tem medo, vergonha, dificuldade de criar conteúdo ou não tem direção. Né? Às vezes tem pessoas que já estão bombando, já estão vendendo na internet, mas fizeram nesse modo intuitivo. São poucas pessoas que têm o acesso à formação de um influenciador ou de um especialista digital, né? Então a gente começa a criar na intuição. Então essas são as dores do meu público, por exemplo, e aí você vai mapear as dores do teu público também, os desafios. Aí tem outros dados também que você pode pegar, você pode se aprofundar no trabalho, as razões para usar o teu produto e o teu serviço, os sentimentos pertinentes dessas pessoas. E aí você pode se aprofundar mais ainda e lá no perfil dessas pessoas identificar quem que elas seguem. Que tipo de conteúdo elas gostam de consumir? Quem são essas pessoas? Ou como elas se comportam? Tem que tomar bastante cuidado aqui, porque nesse início, quando você começar a conversar com essas pessoas, que é do teu interesse, que você quer que essas pessoas comprem de você, o teu engajamento, naturalmente, ele vai cair. Eu cansei de abrir caixinha de pergunta no meu perfil e não ter uma pergunta. Por quê? Porque não era o interesse da minha audiência. E aí, claro, eu fui construir, estou ainda nesse processo de construção, né? Mas eu saí de um perfil do zero, totalmente pessoal. E então o teu engajamento vai cair. O que é importante? Você persistir. Por quê? Porque, a não ser que você queira ter ali, né, a tua rede social só para o teu próprio entretenimento. Mas aqui a gente está falando de negócio, né? De vendas. Então, de atrair clientes. Então, tenha isso em mente. Você vai ter frustrações no começo, sim. E isso é normal. Feito isso, esse processo extremamente importante, a gente começa a entender como que funciona a lógica e a essência de uma linha editorial. A primeira coisa que você vai fazer entrar em perfis, e aí você vai começar a usar o Instagram para trabalho também e não só para entretenimento. Você vai ver como é gostoso. Mas a primeira coisa que você precisa entender é quais são os tipos de formato de posts. Então a gente tem reels, a gente tem carrosséis, a gente tem aquele print do Twitter, né, que é só um tweet que a gente coloca, a gente tem pack de memes, tem uma foto com texto. São vários tipos de formato de conteúdo. O que você vai fazer? Você vai fazer uma pasta ou dentro do Instagram mesmo, ou em outro lugar, qualquer lugar que fique bom para você. Você vai começar a fazer o teu swipe files, tá? Então você vai colocar nessa pasta vários formatos. E aí é interessante, você vai decidir em quais redes sociais você vai criar conteúdo, mas digamos que para iniciar só o Instagram, tá? Ou Instagram, TikTok e YouTube. É importante você não ficar só pesquisando no Instagram, tá? Mas dá uma olhada no YouTube, vai para os shorts do YouTube, vai para o TikTok também, dá uma rolada nos feeds ali e vai guardando esses formatos
de conteúdo. E outra pesquisa que você vai fazer também é pesquisa de referências de conteúdo. Então, eu vou pegar pessoas que eu admiro e que eu me inspiro e vou buscar referências de conteúdo. Gente, isso é muito importante, eu levei muito tempo para entender também. Não existe pessoas com dons especiais, pessoas que nasceram para o sucesso, pessoas que nasceram para aquilo, não. O que existe é pessoas mega criativas. Ai, mas ela já é criativa, ela nasceu criativa. Não. O que faz a gente se tornar uma pessoa de sucesso, relevante em alguma área, criativo, enfim, são as referências que a gente tem. Guarda isso. São as referências que a gente tem. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, principalmente dentro do meu treinamento do Direto ao Post, que eu falo muito disso. Quanto mais repertório, quanto mais você buscar conhecimento, na verdade, mais repertório você vai ter. Quanto mais você lê, quanto mais você assistir filmes, quanto mais músicas você ouvir, quanto mais poemas você lê, quanto mais experiências você buscar, e isso não precisa assim, nossa, uma viagem para muito longe, um curso caríssimo. Não, eu posso ir para academia e ter uma visão observadora sobre aquele meu momento na academia, tá? Então, quanto mais repertório a gente tem, mais próximo de um material criativo, que vai fazer sentido para as pessoas, a gente vai chegar, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar também. Não existe, fulano criativo, fulano não criativo. Não, tudo é método, tudo é técnica e treino. E é claro que assim, a gente precisa estar, né, dispostos a fazer esse tipo de treino. Para mim, por exemplo, é uma coisa muito gostosa de fazer, porque eu gosto de criar, eu gosto de observar, eu gosto de extrair de uma conversa uma coisa, uma reflexão, tá? Então, vai de cada um também, mas isso é muito possível de construir na nossa vida. Então, recapitulando aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer 2 swipe files, que é uma pasta com tipos de formato de posts e outra pasta com referências. O que é referência? De luz, de som, de texto, de piada, de música, de tom de voz, tudo que é mais subjetivo, né? De conteúdo até, enfim, você pode pegar a referência, nossa, essa pessoa fala bastante de livro, que legal, ou ela fala, enfim, ela faz muito react, né? Você vai pegar as referências de conteúdo. Feito os teus swipe files, eu quero esclarecer uma coisa aqui. Existe diferença entre o que é uma linha editorial e o que é um calendário editorial. A linha editorial, ela é o espírito do teu conteúdo, ela é assim, a alma do teu conteúdo. Dentro da linha editorial, você vai colocar as referências. Então, por exemplo, um jeito de você pegar referência é assistir um vídeo teu, né? Por exemplo, um vídeo, se você grava conteúdo para o YouTube, você pode pegar um vídeo teu e minerar o conteúdo. Ou seja, você vai assistir e vai tirar os maiores insights ali, frases, né, que você falou, sugestões, soluções que você deu, e você vai pensar, poxa, ela falou isso, isso e aquilo. Então, eu vou pegar esse conteúdo e vou colocar um num carrossel, o outro num Reels, o outro num print screen de Twitter. Então, na linha editorial, você vai colocar as tuas referências ou mineração, tá? Como você achar melhor. Tanto faz, são só nomes que as pessoas vão colocando para criarem os seus próprios métodos, tá? Mas a linha editorial, ela é a alma da tua criação de conteúdo, tá? Então ali você vai colocar a alma dela. E aí você vai ter o teu calendário editorial, que é você concretizar. Então assim, no calendário editorial vai ter post carrossel, conteúdo tal, que vai sair nas redes tais, vai sair no YouTube, no Instagram e no TikTok, no horário tal. Entende a diferença? Então, a linha editorial, você vai colocar
as referências e o que você extraiu de conteúdo, e no calendário editorial vai ter data, o formato, qual a rede social que você vai publicar e horário dessa publicação. E aí, quando a gente começa a trabalhar a nossa persona, a identificar esses conteúdos, buscar essas referências, é importante a gente fazer uma coisa que é se questionar. Qual o problema que você resolve em qual mercado? Porque assim, a tua linha editorial, ela vai sustentar uma estratégia maior, que é de vender o teu produto ou o teu serviço. Então, nessa sustentação, por exemplo, eu posso falar de gestão de tempo, de autoconhecimento, de relações, entende? Não necessariamente eu estou o tempo inteiro falando de post, de carrossel, de vídeo, Não, eu sustento a minha linha editorial com vários conteúdos por conta de uma estratégia maior. E é claro que quando eu estou num momento, ou quando eu estiver num momento de venda, a minha linha editorial vai estar voltada para venda. Mas existe essa sustentação. Então, você precisa se questionar qual que é o problema que você resolve e em qual mercado. Então, por exemplo, se você é um influenciador de maquiagens ou de roupas, acessórios, enfim, qual que é o problema que você vai resolver para essas pessoas, né? E em qual mercado? Então tem o mercado de lojas, os grandes designers, tem a questão da sustentabilidade, né? Porque a roupa é um tema muito forte nessa questão. Então você vai começar a entender que tipo de problema você resolve, e aí você vai sustentando a tua linha editorial com vários temas. Não precisa ficar engessado só naquilo ali, só mostrando look, só trazendo, enfim, bastidores, né? Você vai saber como que você soluciona um problema ou para um empresário ou para uma pessoa que não sabe se arrumar direito, né? Um executivo, uma executiva. Então, você precisa entender o que você vai solucionar. Porque lembre-se, na verdade, as pessoas querem soluções para os problemas delas. Ninguém está disposta para encarar as coisas e entender que, poxa, tudo é um processo, tudo leva tempo, as coisas não acontecem do dia para a noite. Não, a gente quer entrar ali na rede social e ter um dos nossos picos de dopamina, que é, beleza, resolvi, ai que post legal, isso aqui resolve minha vida, vou salvar. Então, a rede social, ela tem isso, né, de solucionar as coisas rápidas, entre aspas, tá? E aí, pra gente ter mais tempo de tela, são outras estratégias, em algum outro momento eu trago isso. E aí, a sua linha editorial é basicamente isso, a maneira como que você resolve o problema do teu público, tá? Então, eu posso criar um post falando sobre que tipos de cores se usa no verão, que tipos de acessórios se usa com vestido, sei lá, tô usando, nem sei, tá, gente? Não sou a melhor pessoa para falar disso aqui, mas tô trazendo um exemplo. Então é a maneira como você resolve o problema do seu público. E aí, o que você vai fazer também? Você precisa selecionar quais as mídias que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar no Instagram, no TikTok e no YouTube. Ou vou trabalhar em todas. O mundo ideal é que você trabalhe em todas, mas é muito difícil. Leva muito tempo de produção de conteúdo. Quem faz todas as redes, gente, é quem já tá com dinheiro para investir, tá? Então, assim, eu sugiro você focar ali em 3 redes principais ou só no Instagram se você tá começando, tá? Instagram ou TikTok, vai minerando o conteúdo ali do Instagram pro TikTok até você conseguir fazer essa diferença, até que você conseguir criar conteúdo para cada rede, tá? Mas Instagram, TikTok, e-mail, WhatsApp, site, você vai fazer blog, Pinterest, enfim, qual rede você vai usar? Então você vai mapear isso. É muito importante você também entender, conhecer um pouquinho das ferramentas de cada mídia, né? Então, o que o Instagram tem? Tem os stories, tem reels, tem post estático, tem fotos, tem as lives, né? Então, o YouTube tem
vídeos longos, tem shorts, então você começa a entender como que funcionam as ferramentas. O que é interessante aqui a gente saber também que a linha editorial, a gente vai mudando. A gente, enquanto especialista ou uma marca, né, pode ser uma marca de um produto físico, ou seja uma marca pessoa ou uma marca empresa, a gente vai, a tendência na vida, a vida é cíclica, é que a gente vai mudando. Então, a nossa linha editorial, ela vai mudando também ao longo do tempo. Qual que é a ideia da linha editorial? Pesquisa conteúdo e aplica. Pesquisa conteúdo e aplica. Por quê? Porque a gente precisa ter um volume também de produção de conteúdo. Agora tem que tomar cuidado. É melhor que você faça menos, mais com qualidade, do que fazer muito e perder a qualidade. E também tem um outro cuidado aí. Você não pode fazer tão pouco que some, né? Aparece, dá aquele ghosting na rede social. Aparece lá uma vez ou outra. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? É importante você manter uma constância, mas quanto mais você conseguir ter volume na tua criação de conteúdo, melhor. Por quê? Porque você vai atrair mais seguidores, porque o teu algoritmo vai ficar mais inteligente, porque você vai ter mais testes, você vai saber o que a tua audiência gosta, o que não gosta, o que funcionou, o que não funcionou. Você vai ter mais dados para analisar, tá? Então, esse é o mundo ideal, mas para começar, que vocês consigam fazer o básico bem feito. E aí, sobre essa questão da sensibilidade, quando a gente percebe que a gente está mudando um pouquinho, né? Ou traz uma cara nova, ou aconteceu uma coisa nova, tipo, estou criando um novo produto, ou estou numa nova fase da minha vida, a gente busca novas referências, trabalha a persona ali e continua produzindo novas referências e continua a mesma engrenagem. Recapitulando tudo, o teu primeiro exercício vai ser identificar qual que é o teu cliente ideal, qual é a tua persona, tá? Quem é essa pessoa que você sonha em atender? Aí você vai fazer 2 pastas de swipe file, uma de formatos de post, conforme as redes que você quer trabalhar, e outra de referências de conteúdo, tá? E aí você vai extrair dessas referências o conteúdo, vai colocar no formato que você achar melhor e vai colocar no teu calendário editorial. Então a tua linha editorial vai ter ali as tuas referências, né, os teus insights, e no teu calendário vai ter realmente o post, o formato de post que você vai fazer, para qual mídia, que conteúdo vai estar ali e que dia e horário esse conteúdo vai sair. Esse foi o conteúdo de linha editorial, eu espero que tenha ajudado. O importante, esse processo ele é complexo mesmo, mas o importante aqui é que você tenha clareza do que fazer e que você aplique. Quanto mais você aplicar, melhor você vai se tornar na criação de conteúdo, eu tenho certeza disso, tá bom? Deixa teu like, deixa os comentários aqui, pode trazer sugestões de conteúdos também, para que eu possa trazer em algum outro momento, tá bom? Um abraço!